Amém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Inicialmente até aí, você pode sentar, mantenha a sua Bíblia, a palavra de Deus gloriosa, e nós queremos analisar este capítulo 5 da epístola de Pedro, em que ele diz: tal presbítero entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, ou seja, ele se iguala a aqueles que estão na liderança, e testemunha das aflições de Cristo, né? Temos uma mensagem que fala sobre isso, testemunha convicto, e participante da glória que se há de revelar. Também, né, constantemente a igreja tem que falar desta glória que se há de revelar. Esta glória que se há de revelar tem que ser a esperança e a expectativa de um verdadeiro crente. Nesse momento, irmão, analisa a sua memória, analisa os seus sentimentos, analisa os seus projetos. Procure ver se no fundo da sua essência, realmente o que mais você queria neste momento é partir para a eternidade. Às vezes eu chego numa janela, olho para o céu e digo assim: Jesus, como eu queria ir embora. Às vezes, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, no dia a dia eu digo: Deus, eu sou doido pela hora de partir desse mundo. Esse tem que ser a expectativa, o projeto, a esperança de um crente realmente convertido, remido e lavado no sangue de Cristo. Quando o cristão realmente é convertido, ele sente o cumprimento da palavra nele. Qual é o cumprimento da palavra? Jesus disse: olha, uma comida tenho para comer, que vós não podeis. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse: eu tenho um cálice para beber e como me angustio até que se cumpra. E ele disse, orando pelos seus discípulos, ele disse assim, primeiro ele diz: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Depois orando, diz assim: Pai, eu não estou te pedindo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Aí ele diz para os discípulos: olha, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Um cristão remido, lavado no sangue de Cristo, que anda com Deus, que sente Deus, que tem desfrutado da revelação da palavra, da glória, das virtudes do século vindouro, tem se tornado o templo do Espírito Santo. Meu irmão, a mente dele é constantemente frechada pelos flashes santos da glória do Espírito Santo, dizendo: você não é deste mundo, eu estou te esperando. Você não é desse mundo, eu estou te esperando. Isso move. Então, o que acontece? Como Paulo, olha, se seja pela morte, seja pela vida, Cristo tem que ser glorificado. O viver é Cristo e morrer é lucro. Ele, em outra carta, Paulo diz assim: olha, a verdade, eu mais queria partir, eu mais queria morrer, eu mais queria ir embora. Eu só estou aqui por amor de vocês que precisam ouvir a palavra do Evangelho pelos meus lábios, mas o meu desejo é ir embora. Isto é fruto real de quem realmente é templo do Espírito Santo. O crente que está na campanha da prosperidade, na campanha do empresário, está sendo enganado nessas coisas, né? Logicamente. O crente que está, nem crente não é. Os que estão envolvidos nessas coisas com o objetivo de ajuntar tesouro na terra, não é crente, porque Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ajuntar tesouro no céu. Então, irmão, participante da glória que se há de revelar. Essa é uma expectativa. Você tem que observar a sua vida,
as diretrizes que a sua mente tem tomado, e se você ainda pensa ser no cara andando de limusine, pensa ser o cara andando de carruagem 0 quilômetro, se você pensa ser o cara dono das grandes propriedades nesse mundo, a sua mente não está em Deus, está no mundo. Crente de verdade não quer saber de tijolo, de ferro, de concreto, de telha. Crente de verdade está pensando nos tesouros lá da eternidade, nas mansões celestiais, na rua de ouro e no mar de cristal. Crente de verdade está ansioso por ver se abrir diante dele os portais da eternidade e ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Isto é um crente de verdade. Este é templo do Espírito Santo. São com esses que Jesus Cristo conta. O cara que está todo atribulado com os problemas desse mundo, ele nem descansa em Deus. Ora, a Bíblia diz muito claramente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem está em Cristo verdadeiramente tem paz. Ah, mas eu não tenho um centavo no bolso. Mas tenho paz, Deus proverá. Abraão subiu para sacrificar o filho e disse: Deus proverá. Eu não tenho nenhum filho para sacrificar, por que não vou dizer? Aí ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Quer dizer, esse conjunto de palavras, mas eu gostaria de frisar uma que Pedro diz assim: nem por torpe ganância, misericórdia. Caiu 99,999% das igrejas. Ou seja, Pedro discerniu o quê? Por que ele está falando de ganância? Para ele, penso eu, na lógica, no diretamente proporcional, nos 2 mais 2 igual a 4, que Pedro diz assim: olha, apacenta o rebanho de Deus, mas não por torpe ganância. Por quê? Porque Pedro sabia que toda a igreja reunia riquezas. Afinal de contas, Deus ordena, Deus decretou que aquele que nele cresce apresentasse os seus dízimos. Então, Pedro, as pessoas vão ver a palavra e vão querer ofertar. Ah, eu amo Deus, não, eu quero andar com Deus. É a palavra que diz, eu quero ofertar. Então, Pedro viu que a igreja era também um lugar onde se acumulavam riquezas. Ele está dizendo: olha, é para apacentar sem ganância. Hoje o camarada tem jatinho, o carro do cara vale 500 mil, o cara tem helicóptero particular, o desgraçado anda com segurança. Meu irmão, quando você vê um pastor com segurança, manda o meu recado para ele. O pastor Tupirani disse que tu é um ladrão, um mercenário, um safado. Homem de Deus não anda com segurança. Não bastam os anjos do Senhor? Não basta o sangue de Cristo? Será que Jesus não é o bastante para me guardar? E a promessa de que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido? Quando ele fez essa promessa, ele não disse que ia me dar segurança natural na terra. Então o cara usa o dinheiro da igreja para andar no maior status. Olha os meus segurança. E tem mais, o segurança do infeliz ainda é tudo armado. Tem mais, o segurança do cara ainda é militar. Ele nem aceita segurança qualquer civil, ele só aceita segurança militar. Estou falando de Edir Macedo, estou falando de Valdemiro Santiago, estou falando de R.R. Soares. Poderia falar de outros, mas vou deixar para a próxima, porque aqui é cada coisa no seu devido tempo. Outros que você vai ficar assustado se eu te disser. Vai chegar a hora. Eu aprendi que tudo tem seu tempo, e nós temos assim aquela graça, sinais de Deus. Agora, não escapa ninguém, meu irmão. O ministério aqui é de denúncia. Como Jesus falou, assim, um rapaz me perguntou, né? Mas pastor, você fala das igrejas, Jesus nunca fez isso. Eu disse assim para ele: leia Mateus 23 e para de tomar o meu tempo. Como que Jesus nunca fez? Fariseus, saduceus, vocês são hipócritas.
Vocês comem mosquito e engolem camelo. Como é que Jesus nunca apontou na cara de ninguém? E ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele me enviou para apontar também. Aponto e ponto final. E estou de pé. Estou de pé há 23 anos cultuando esse Deus vivo e verdadeiro. Zombando e escarnecendo do diabo, das armas dos homens. Os traficantes, quando estávamos no trabalho na Praça da Bandeira, até mandaram um recado. Fecha essa igreja aí que eu não quero igreja aqui. Eu falei, se eles são homens e mesmo me honram as calças que vestem, manda eles virem aqui fechar. Não procura por eles, eu sempre disse, não procura por eles, não tem nenhum de pé. Eu estou de pé. E como estou? Pedro olhou, ele já conhecia a questão do judaísmo. Ele viu que os templos eram ricos. Ele viu que recursos não faltavam. Ele está vendo a igreja que ele mesmo administra. E lá em Atos 5, por exemplo, ele vê que, no lance até de Ananias e Safira, né? Diz que as pessoas vendiam até as suas propriedades e davam para a igreja, doavam coisas para a igreja. Então ele viu que a igreja seria logo, logo rica, e a prova da riqueza da igreja está estampada em todo canto, e principalmente na meretriz, na prostituta, que é a igreja católica, que foi a primeira igreja evangélica, que se degenerou, mas olha a riqueza que ela já tinha acumulada. Lá no Vaticano, nos corredores, tem tapetes com fio de ouro, tem um trono lá do Papa, que é feito de marfim, com bolas de ouro, leões de ouro de um lado do outro, uma riqueza incrível. E eles fazem os outros ter o voto de pobreza. Os funcionários têm voto de pobreza. Eles não, eles têm o voto da riqueza. Então, meu irmão, Pedro está dizendo, olha, não vai a pastorear por torpe ganância. Então, irmão, eu vou repetir pela milionésima vez. Você pensa em ministério? Fazes bem, né? Paulo diz assim, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas Pedro está dizendo, sim, mas não deseje com torpe ganância. Eu sempre disse, pastor que é chamado por Deus, tem que pregar sem saber que tem estômago. Pastor que é chamado por Deus, tem que esquecer que existe riqueza do mundo. O combustível de um homem de Deus são vidas transformadas, são pessoas edificadas. Esse é o combustível de um homem de Deus. Diferente do que estamos vendo por aí, né? Tem um tal de um pastor assembleano, não vou citar o nome dele não, porque tudo tem seu tempo, mas você já sabe quem é. Não suporto mais ouvir o cara agora tem programa na madrugada, de manhã, de tarde, de noite, é programa, parece quase que 24 horas. Mas o cara não resiste, é o tempo todo pedindo dinheiro, o tempo todo pedindo dinheiro. O que é isso? E Pedro está dizendo, cuidado com a torpe ganância. Você quer, meu irmão, um ministério? Você quer um ministério ou você quer um cabide de emprego? Se você quer um ministério, Jesus tem. Se você quer cabide de emprego, seja candidato nas próximas eleições que está chegando aí. Mas na igreja não tem esse negócio de cabide de emprego. Na igreja, meu irmão, tem que suar a camisa, tem que gastar sapato. Tem que lutar contra o sono, contra a fraqueza, contra a moleza. Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E tem crente que está doido. Não, eu trabalhei dentro de um seminário, né, irmão? Eu conto sempre da história daquele aprendiz de mercenário, né? Além de tudo, mal educado, como eu sempre digo. Eu estou lá na secretaria, na minha mesinha, trabalhando, aí vem o camarada, puxa uma cadeira, bota os pés em cima da mesa, como se estivesse na casa dele, dentro de um seminário. Esse ano, estou terminando meu seminário aí, mas a igreja que me chamar para pastorear, não pensa que vai me pagar salário mínimo, não. Eu quero um carro para andar, vai ter que pagar, ou me dá uma casa, eu pago o aluguel todinho da minha casa, ou então, não vem com salário mínimo não. Eu olhei assim e falei, aí tem um aprendiz de mercenário, está fazendo seminário para servir o pai dele, que é o diabo. Claro, estava dentro de um seminário batista. Aqui então vamos seguir. Nem como tendo
domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que palavra maravilhosa! Não tendo domínio sobre a herança de Deus. Você já viu aqueles pastores, né? Ó, irmão, não visita outra igreja não, né? Ele está dentro do domínio. Mas Pedro está dizendo que a herança é de Deus. E o cara está tendo domínio sobre a herança de Cristo. De Deus. Está dizendo que o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Tem uns que dizem aonde você pode ir, aonde você não pode ir. Tem uns que dizem qual roupa você pode vestir, qual você não pode vestir, qual sapato você pode calçar, qual sapato você não pode calçar, até quantos centímetros você pode cortar o cabelo, a quantos centímetros você não pode cortar o cabelo. Eu conheci um bocado de mercenário assim no interior de Minas Gerais. Ó, irmã, não pode cortar o cabelo não, só uma paradinha pode nas pontas. O cara pensa que é pastor, na verdade ele é cabeleireiro. O desgraçado tinha que estar dirigindo um salão e não uma igreja. Ai, como é bom, né? Jesus dá umas piadas assim prontas na hora para mim me aliviar. Quando eu começo a pregar sobre os mercenários, irmão, não é brincadeira não, você não sabe como meu sangue ferve. Esse sorriso aqui não mostra o que está por dentro. Só Deus para ter misericórdia. O ministério, meu irmão, é duro, é árduo. Às vezes, meu irmão, eu estou chorando, eu choro lá no meu canto, quando eu digo assim, meu Deus, olha a multidão dentro daquele templo, olha a multidão dentro daquele, Deus, me dá graça, eu preciso fazer alguma coisa. Outra característica de homem de Deus, ele se compadece pelos que andam na miséria, no engano, na mentira. Tem crente que entra na igreja preocupado é consigo. Jesus me abençoa, abençoa o meu filho, abençoa a minha casa, abençoa o meu carro, abençoa o meu emprego, abençoa a minha empresa, abençoa tudo meu, e o resto que se exploda. Parece até que a alma do filho dele vale mais que a alma do vizinho. Parece até que o sangue derramado pela alma do filho dele foi uma porção maior do que o sangue derramado pela alma do vizinho do outro, do filho do vizinho do outro. Irmão, tente descobrir o que é ser cristão. Tente descobrir o que é ser cristão. Eu passei boa parte dos meus anos de vida fazendo uma única oração. Única. Deus, me ensina a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Todo dia eu fazia esta oração. Não orava só isso, mas sempre quando eu ia terminar a minha oração, eu dizia, Deus, agora eu quero te pedir uma última coisa. Me ensina a buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Irmão, quando eu assumi o ministério, quando Jesus Cristo virou para mim e disse, vai fundar a minha igreja, quando ele disse isso, eu fui fundar, mas em nenhum momento passou pela minha cabeça dinheiro. Deus, que tem os olhos como chama de fogo, é testemunha. Eu não chamo homens como testemunha, eu chamo Deus como testemunha. É assim que eu faço. Eu não perco tempo de chamar homens, eu chamo é Deus. Ele julga com retidão, ele bate o martelo e ninguém o questiona. Agora, quando eu estive num trabalho como pastor auxiliar lá na Praça da Bandeira, eu encontrei um mercenário da Universal, que me conhecia do bairro, e falou assim, e aí, como é que tá? Tudo bem. Como é que vão as coisas, a obra? Não, estamos com um trabalho lá na Praça da Bandeira. Ah, é? E como é que está a igreja? Ah, tá legal. Não, como é que está assim de povo? Falei, o povo vai chegando devagar, estamos fazendo a obra, evangelismo, não sei o quê, naquela época. Ele disse, não, como é que está de oferta? Falei assim, meu irmão, não sei não, a gente está fazendo a obra lá por amor. Como é que é? Fazer a obra por amor? Vocês estão malucos fazer a obra por amor? O cara era pastor da Universal, disse que eu estava maluco fazer a obra por amor. Jesus Cristo morreu por mim porque ele é um mercenário ou ele morreu por amor? Por que eu vou fazer a obra dele com mercenarismo? Se ele disse, como o Pai me enviou, vos envia a vós. Eu tenho que fazer a obra de Deus por amor. Se ele achar que eu tenho que comer do bom e do melhor, meu irmão, eu vou comer do bom e do melhor. Se ele achar que ele pode me sustentar a pão e água, meu irmão, eu vou dar graças a Deus pelo pão e pela água.
E o pão e a água que eu beber, abençoado por Deus, vai me alimentar muito mais que a feijoada de qualquer um. Ou será que o exemplo de Daniel não é o bastante? Esqueça, irmão, ganâncias. Esqueça domínio sobre a herança de Cristo. Esqueça. Mas servindo, ele diz aqui, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Nós temos na apostila uma frase interessante, né? Que líder não é quem dá ordem, mas sim quem dá exemplo. Como Jesus, né? Você vê Jesus dando ordem? Aí Pedro, vai, aí Pedro, eu vejo Jesus dar uma ordem para Pedro só, em 2 ocasiões. Pedro, aí, estão pedindo tributo, vai lá, lança o teu anzol lá, Pedro. Depois, Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Eu só me lembro dessas 2 ordens que Jesus deu a Pedro, mas nenhuma das ordens foi para que Jesus se engrandecesse. Hoje as pessoas estão não servindo de exemplo. Quem quer servir de exemplo, vai lá e faz. Se alguém oferecer ajuda, posso ajudar? Pode, seja bem-vindo. Pode ajudar, claro, está precisando de ajuda? Estou precisando de ajuda, mas eu tenho que ir lá e dar o exemplo, eu tenho que pegar e fazer, eu tenho que calejar as mãos. Hoje tem pastor aí, meu irmão, que não é brincadeira não, e não é nem que nem eu, que a minha esposa foi dona de salão, e sabe fazer muito bem uma unha e outras coisas mais. Tem pastor por aí que nem a esposa dele não é nem manicure, nem teve salão, nem nada, e o camarada só anda de unha impecável, brilhando, não tem um calozinho na mão, porque ele diz, ô irmão, carrega aquilo lá, ô irmão, faz aquilo lá, ô irmão, não dá exemplo de nada, ele só dá ordem. E aqui Pedro está dizendo, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Irmão, tem gente, você vê que Pedro vem com uma visão, no meio da visão dele, ele coloca coisas tremendas. No verso 1 ele falou no final, participantes da glória que se há de revelar. Olha onde está a mente de Pedro, na glória que se há de revelar, por isso a sombra dele curava. Aí depois aqui, no verso 4, ele fala de novo, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha o que está impregnado dentro do ser de Pedro, dentro da mente de Pedro, está a revelação das coisas vindouras, estão as coisas do século futuro. Irmão, para de pensar na terra e coloca essa tua cabeça no céu. É aí que tu vai ver a vitória, é aí que tu vai ver a glória. Tu vai pisar por ouro como se estivesse pisando por areia inútil. O teu coração tem que estar em Cristo, porque o teu tesouro está no céu. Não te prenda com as coisas da terra, não seja escravo das riquezas, não sirva mamão. Não deixa que as coisas do mundo invadam o teu coração, não deixa. Porque o que Deus tem para ti é maior. Irmão, eu já empurrei carro no meio da rua, eu já fiquei no sufoco sem gasolina, eu já tive filho doente com receitas no bolso, sem um centavo para comprar, mas meu coração estava em Deus. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E muita gente pensa que eu caí de paraquedas aqui atrás desse púlpito. Só de banco eu tenho 13 anos para contar, para depois Jesus dizer assim, vai fundar a minha igreja. E quem me disse vai fundar a minha igreja não foi homens, foi Cristo. As mãos que me consagraram não foi de homem, porque eu rejeitei de todos os homens. Porque o meu negócio é com Jesus. Não quero saber de papo com homens. Aliás, que eu sempre digo, eu nem tenho amigo pastor, porque se eu fizer amizade com ele, depois pode ser que eu engula alguma palavra. E o meu ministério é denunciar a corrupção dentro das igrejas. Olha a mente de Pedro, ele vai aparecer quem? O sumo pastor, e ele vai se manifestar, e então vocês vão alcançar
a incorruptível coroa de glória. Sabe qual é o problema de muitos crentes fracos? Que esta visão do reino celestial se perdeu. A igreja se tornou cabide de emprego, a igreja se tornou fonte de prosperidade, né? Em que sentido essa prosperidade? Nós somos prósperos? Claro que somos prósperos. Somos o povo mais próspero que a humanidade já conheceu, mas a nossa prosperidade não está limitada a recursos da terra, ouro e prata. Então, muitos cristãos perderam a visão e já não tem mais essa expectativa da manifestação de Cristo, como Pedro. Há quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Bem, vamos botar aí. Há cerca de 2000 anos atrás, Pedro já está com a expectativa da manifestação do sumo pastor Jesus Cristo. Há cerca de 2000 anos atrás, Pedro, Paulo, Tiago, João, Estevão, Bartolomeu e tantos outros falaram que Jesus Cristo voltaria e eles viviam esperando isso há cerca de 2000 anos atrás. Hoje eu digo que Jesus Cristo voltará no século 21 e tem crente estúpido que me chama de louco. Já se passaram 2100 anos e eles dizem que eu estou louco, pastor, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Eu por acaso disse dia e hora? Eu disse um século. E além do mais eu ainda dou a lição, não está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe, está escrito que daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. E eu digo, o Pai é o suficiente grande para revelar a quem Ele quiser. E ele diz, mas revelou logo a você, por quê? Eu falei, talvez seja porque eu sou tão bom a ponto de encarar 18 dias de cadeia. Enquanto os pastores estão por aí de paz e amor andando de limusine, eu estou atacando fogo na seara. Eu estou mostrando que a Bíblia não se curva a nenhuma outra lei. Eu estou mostrando que púlpito levantado por Jesus Cristo não se corrompe. É isso que eu estou mostrando. Talvez seja por isso que eu afirmo, Jesus Cristo voltará no século 21. É o que eu creio. Pedro cria que ele viria na sua época. Olha, quando aparecer o sumo pastor, vocês vão alcançar a coroa incorruptível de glória. Ele está achando que, de repente, até ele ia ver. Aqui diz, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém, meu irmão? Não adianta contender com A, B, C ou D. Você quer questionar, quer te humilhar, quer conversar, quer bater papo, vai para os pés de Jesus. Perde tempo com ninguém, meu irmão. Vai para os pés de Jesus. Tem contenda? Resolve lá com Jesus. Expõe para Ele as tuas razões. Deixa Ele falar se você está certo, se você está errado, porque o certo ou errado Ele te dá a direção. Se você está buscando, porque Ele prometeu, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Agora, humilha-te debaixo da potente mão de Deus e espera, que diz, a seu tempo vos exaltará. Tem gente, meu irmão, hoje mesmo eu conversava isso, tem gente que quer fazer o ministério acontecer na sua vida a todo custo, no seu momento e na sua hora. Não adianta, meu irmão. É um degrau após o outro, é um dia após o outro, é uma lição após a outra. As pessoas entram para estudar num colégio, passa lá 4 anos de primário, mais 4 anos de ginásio, mais 3 anos de segundo grau, e elas quando entram no colégio, elas dizem assim, poxa, daqui a tantos anos é que eu vou terminar os meus estudos. Vamos lá, ano após ano. Mas depois que se converte e entra para a igreja, diz assim, não, eu quero ser um pastor agora. Eu quero ser um missionário agora. Eu quero trabalhar na seara, eu quero fazer isso, aquilo, outro, eu quero fazer agora. Se lá no colégio você não entrou e recebeu o diploma, teve que esperar a hora, por que na igreja vai ser no mesmo exato momento que você quer? Né? O camarada entra numa empresa, poxa, eu queria tanto ser o diretor dessa empresa, daqui a pouco vem um curso para ele fazer.
outro curso para ele fazer, ele tem que esperar alguém sair para outro setor para ele pegar aquele, tem que ter paciência, mas dentro da igreja, o cara bota o pé dentro da igreja, ô pastor, deixa eu colar contigo aí que eu quero ser pastor também. Colar com o pastor é fácil, eu quero ver colar com Jesus, irmão. Jovens, sujeitai-vos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sim, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que não tem humildade mesmo e não adianta. Irmão, a igreja tem suas regras. Claro, todo lugar onde tem um contingente tem que ter regras. Para facilitar o quê? Facilitar a administração. Nós criamos umas regras para facilitar administrações. E nós, em dados momentos, burlamos essas regras, porque a regra é de um modo geral, mas não quer dizer que ela seja tão inflexível. Tudo é visando o melhor andamento. Tudo é visando as melhores atividades dos trabalhos. Tudo é visando facilitar para todos, abençoar para todos, preservar as coisas que custam dinheiro, as coisas que pode se tropeçar. Então tudo tem regra, mas tem gente que não tem humildade. Quando um irmão é separado para um trabalho, para uma atividade, e que vai passar uma informação para outro irmão, ô irmão, não mexe aí não, ô irmão, não faz isso não, ô irmão, pera aí um pouquinho, o camarada não tem humildade. A pessoa que está sendo interpelada, não, eu já sei, não, tá, já estou sabendo, não, eu posso sim, não, qual o problema? Não, também sou membro da igreja. Aponta um monte de razões, aí depois você procura dentro da igreja, essas pessoas não estão. Aí eu costumo dizer assim, já foi tarde. A igreja só tem lugar para gente humilde. Os arrogantes que sumam, por quê? Para que vai ficar aqui dentro, se com certeza não vai entrar no reino de Deus? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Tem ou não tem, irmão? Se você tem muito dinheiro, ou se você tem pouco dinheiro, se você tem casa própria, ou se você vive de aluguel, Deus tem cuidado de você? Se o teu café da manhã é só um pão e manteiga, se o teu é manteiga, presunto, queijo, requeijão, sei lá o que, seja como for, ou rico ou pobre, ele tem cuidado de você? E a Bíblia está dizendo aqui, Pedro está dizendo, lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ou seja, lança sobre ele. Esta é uma lição importante, irmão. Tem muita gente que não está indo ao Senhor, está batendo em outras portas que não são as portas de Jesus. Aí ele termina dizendo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui já é outro detalhe, o crente displicente, né? Eu estou na igreja, eu ando de Bíblia debaixo do braço, eu sou crente, eu canto na igreja, eu canto no coral, sei lá. Eu sou até amigo do pastor, né? Eu converso com o pastor, eu sou até um professor da escola, eu sei lá se eu sou o quê, eu tenho cargo na igreja, não interessa. Pedro começou direcionando a sua carta a quem? Aos presbíteros. E ele diz, como eu também sou presbítero como vocês. Então, ele direcionou a sua carta aos líderes. Ele está dizendo para os líderes, sobriedade e vigilância. O diabo está cirandando vocês. Irmão, se o diabo ciranda liderança, buscando a quem possa tragar, ele ciranda qualquer um. Então, Pedro está dizendo, vigiai e sede sóbrios. O diabo anda em derredor, bramando como um leão. Quer dizer,
isso é para dar um entender de que a coisa é séria. Ele não disse, olha, o diabo está em volta que nem um cão doido. Não, um cachorro você dá um chute e põe ele para correr. O diabo está em volta que nem um gato selvagem. Não, de um gato selvagem você escapa. O diabo está à volta como um leão. Você pega um leão na mão? Pega. Um leão no braço? Agora, a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que andam em temor a Deus. Por isso ele está dizendo, vigiai e sede sóbrios, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, meu irmão, com essa advertência de Pedro, nós queremos concluir. Sede sóbrios e vigiai. O que significa? As duas palavras têm o seu significado, mas vamos nos prender mais especificamente ao vigiai. O que é o vigiai? Você viu aquele filme Titanic? Aquele filme Titanic que não sei a que ponto demonstra a realidade do naufrágio daquele navio imenso. O homem está na cabine. Qual era a missão daquele homem? Ele tinha que ter ao lado dele um binóculo e ficar vigiando. A hora que ele visse com um binóculo que enxerga bem longe um iceberg na direção do navio ou qualquer obstáculo, ele ia, pegava o rádio, comunicava para a cabine, dizia, olha, obstáculo à frente a cerca de 1 quilômetro, a cerca de 2 quilômetros, essa era a missão dele. Mas o camarada está conversando com um colega. Ele está conversando com um colega e dizendo, puxa, que frio, né? Está agitando as mãos, que frio, né? Está tanto frio que eu sinto até cheiro de gelo. Aí daqui a pouco, quando ele levanta os olhos, o iceberg está em cima. Aí o colega vira para ele, pelo amor de Deus, você dizer que sente cheiro de gelo? Quer dizer, sentiu o cheiro de gelo, mas não estava sóbrio na sua missão. Estava embriagado na conversa com o colega e não atentou para a sobriedade. Se ele sentiu o cheiro de gelo, tinha que levantar a cabeça e olhar. Mas não, está ali no bate-papo, sentiu o cheiro de gelo, ignorou, não vigiou, quando olhou o iceberg está em cima. Quando ele pega o rádio que comunica, olha, é tantos graus, não sei o que, a borda esquerda, a direita, aquela comunicação toda, que o camarada vai tentar virar, o iceberg sai pegando a lateral do navio todo. Os engenheiros se reúnem, dizem, olha, tantas e tantas partes foi atingida. Resultado, não tem jeito, vamos afundar. Onde está o socorro mais próximo? O socorro mais próximo está a 2 horas. Quanto tempo nós levaremos para afundar? 1h30. Quantas pessoas morreram? Por quê? Porque um soldado não foi sóbrio, não levou a sério a sua missão, não estava disposto a pagar com preço de sangue o seu cargo que recebeu. Ele foi assalariado para olhar ali o gelo, o iceberg, mas ele não olhou. Ele tinha que olhar, ele não tinha que conversar, ele não tinha que dar atenção para o outro que foi do lado dele, ele tinha que continuar olhando reto. Eleva os olhos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. Nós temos uma direção e não podemos desviar os nossos olhos do sangue de Cristo. Senão, alguém vai naufragar e está arriscado a gente junto. Vigiai, irmão. Sede sóbrio, o diabo está ao derredor buscando a quem possa tragar. Você já viu o diabo dormir? Você já viu o demônio dormir? Ele trabalha incessantemente, você já viu ele se cansar? Ele investe. Se não for Deus a nos livrar, a gente está frito, a gente cai. Agora não pensa que Deus livra qualquer um. Deus livra aqueles que estão cumprindo o seu papel. Jesus Cristo mesmo disse, né? Vigiai e
Orai, para quê? Para que não entreis em tentação. Esta, meu irmão, é a mensagem desse ministério. Uma mensagem que não costuma atrair muita gente, mas atrairá aqueles que hão de herdar a vida eterna. E esta é a minha missão. Se o meu ministério tem propósito de colocar um no reino de Deus, e esse um chega lá, a minha missão foi cumprida. Eu não estou atrás de igreja cheia, nem estou atrás de multidão, e muito menos atrás de dinheiro. Porque eu já tive uma vida que eu não tinha roupa para sair no meio da rua. Eu já tive uma vida que eu tive que ir para a casa dos outros para matar a minha fome. Não é agora que eu cheguei atrás de um púlpito que vou me transformar num mercenário. Esta é a mensagem desse ministério. Quem quer ela, vinde. Bebei, vinde às águas. Quem não quer, meu irmão, sempre tem quem quer. E até aqui nos ajudou o Senhor.